Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, hoje com o juiz Evaldo Sampaio Júnior, falando sobre eleições, propaganda eleitoral antecipada, né, e tudo. Me diga uma coisa, a justiça está aparelhada para agir agora nas eleições, totalmente aparelhada? Uma boa pergunta, amigo Gilberto. A 33ª zona, inclusive como, vamos dizer, eu acredito que seja uma realidade de praticamente todas as zonas, infelizmente não tem a quantidade ideal, vamos dizer assim, de servidores, tá? Isso é uma realidade. E, inclusive, a Justiça Eleitoral tem o poder de requisitar servidores. Nós temos o nosso chefe do cartório eleitoral, Luiz Sérgio, um grande servidor, inclusive mestre em Direito, já acompanha a 33ª Zona há algum tempo. E temos vários servidores requisitados, de longo tempo, inclusive tem nossa amiga Rosângela está lá há muito tempo na Justiça, e diversos outros servidores estão chegando, inclusive trouxemos um de nossa confiança da UERN agora, o George, pedimos outros da UFES, enfim. Nós temos uma quantidade de servidores que, por mais que não seja ideal, eu acredito que seja uma quantidade que seja razoável para que a gente possa fazer o trabalho. Estamos, inclusive, montando, já se comunicamos com o Tribunal Regional Eleitoral, já pedimos, inclusive, que viesse para nós os famosos coletes de fiscalização. Vamos botar uma boa equipe de fiscalização nas ruas, vamos botar uma boa equipe de fiscalização na internet, que é a grande novidade desse pleito. Nós vamos ter a propaganda na internet, por óbvio, não agora, e iremos trabalhar também. E eu acredito, sabe, Gilberto, eu prefiro às vezes qualidade do que quantidade. Estamos tentando, inclusive, também trazer novos servidores, requisitar. A Justiça Eleitoral goza dessa possibilidade, por lei, de requisitar um servidor. Contamos, inclusive, com o trabalho voluntário de várias pessoas. É impressionante como ainda existem, Gilberto, pessoas boas, pessoas crentes, pessoas que realmente querem ajudar a justiça desse país. Os nossos servidores voluntários, que compõem os mesários, supervisores, fiscais, enfim, que trabalham em toda essa estrutura, vamos dizer, o pessoal que é contratado terceirizado, nós temos uma equipe de terceirizado que acompanha as urnas eletrônicas, que são contratados de empresas que trabalham para a Justiça Eleitoral há algum tempo. Eu acredito que com todas essas variantes, que acreditando, inclusive, que a presidência no TRE, na pessoa do desembargador Saraiva Sobrinho, a gente possa ter, vamos dizer assim, o razoável para cumprir a nossa missão, que não é fácil, mas não é impossível, e que, se Deus quiser, será cumprida a contento, contando com a colaboração do povo e também da imprensa. A imprensa tem nos ajudado muito, muito, por incrível que pareça, por mais que ela também reproduza, que ela, por exemplo, precise muitas vezes, vamos dizer assim, da classe política, faz parte, eu entendo. Você sabe que eu sou um cara que analiso com bom senso, com tudo, não quero, vamos dizer, inviabilizar as coisas, mas eu tenho sentido que a imprensa, ela também quer ajudar nesse processo. A imprensa também está sentindo que é o momento de mudar a consciência, que a época desse negócio do voto de cabresto, do coronelismo, da compra do voto, do abuso do poder, isso tem que passar, isso não é bom para ninguém. E a imprensa, ela cada vez quer ser mais livre, como o Supremo Tribunal Federal disse no voto secular do ministro Carlos Aires Brito. A imprensa nos maiores valores, a liberdade de manifestação do pensamento. Então a imprensa hoje, ela está gostando do Poder Judiciário, em que pesa as ações que tem normalmente, e é possível que todo mundo comete abuso, mas ela vê no Poder Judiciário que o Poder Judiciário vai concretizar o que a Constituição quis, que é justamente deixar ela trabalhar. Até mesmo no pleito eleitoral nós vamos deixar a imprensa trabalhar. Mas há de ter um monitoramento também, claro, lógico, por óbvio, né? Por óbvio. E como será esse monitoramento da imprensa, na internet? Na internet, com tudo. Eu vou tocar. Primeiro da imprensa, né? Nós vamos ter, como sempre, não é novidade a imprensa participar, vamos dizer assim, do pleito eleitoral. Nós vamos ter a tradicional propaganda quando começar no jornal, onde você, com toda a experiência que você tem, você sabe. O jornal, ele é um dos mais livres dentre os meios de comunicação em relação à rádio e televisão. Por quê? Então, somente porque o jornal não tem nenhuma concessão de serviço público, enquanto a rádio e televisão o tem. Mas, mesmo assim, o jornal tem limitações. A diferença, por exemplo, o jornal, é uma diferença clara, inclusive, que a lei estabelece. Os jornais podem ter o seu editorial. O seu editorial pode até, vamos dizer, se manifestar favorável a uma determinada candidatura. Eu digo candidatura porque agora não pode, para pré-candidatura. Então ele pode estabelecer uma linha. Agora ele não pode é o quê? É de maneira clara e evidente extrapolar o limite
inclusive o limite de propaganda que existe, de 10 propagandas para cada candidato, com aquele espaço de 1/8, que você conhece tão bem, que a sua equipe já está preparada. É um momento, inclusive, normal, inclusive onde os jornais passam, vamos dizer, a lucrar mais, até um retorno. Tem que ter, inclusive, lá no finalzinho, dizendo quanto foi pago pelaquela matéria. Vocês vão estabelecer o preço dela, inclusive, pode ter o mercado normal, um jornal cobrar um tanto, outro um tanto, agora vai ter que ser disposto. Aquilo vai ser declarado para a Justiça Eleitoral, nós vamos ter o maior controle para evitar o quê? O abuso do poder econômico. Imagine aqui, se um grande candidato tivesse muito dinheiro, chegasse, Gilberto, eu vou comprar o jornal todinho. E você, na visão lucrativa, iria vender. Eu sei que você não ia fazer isso porque você tem outros, vamos dizer, valores. Mas digamos que um jornalista, um empresário do ramo do jornal não tivesse. Amigo, o cara já ia partir na frente. Então, é evidentemente que tem algumas regras a ser cumpridas. E essas regras estão estabelecidas na Resolução 23.370. Com relação à rádio e televisão, vamos dizer, a limitação é bem maior. Justamente porque são concessionárias de serviço público. Então, o que é que vai ser estabelecido? Primeiro, aquela parte da propaganda eleitoral gratuita. Aqui dali é tranquilo, não pode paga, né? É diferente. A propaganda no rádio e televisão é só a gratuita. Aquelas inserções também, aquilo faz parte da propaganda eleitoral como um todo. E o jornal, a rádio e televisão, por exemplo, nesse momento que eu estou querendo me tocar, por exemplo, o Jardim da Gazeta, eu não sei ainda se ele o fez, mas ele pode fazer tranquilamente. Digamos que o Jardim da Gazeta abra uma série de reportagens com os pré-candidatos a prefeito. Você já fez alguma? Já, pronto. Você fez com quantos já pra gente analisar? Não, os pré-candidatos não, antes. Não, antes, né? Mas agora, você vai, quando você começar a fazer, você tem que obedecer uma regra. Uma regra bem clara. Tem que fazer com todos. Se você chamar o segundo uma vez, tem que chamar de novo outra vez, não é? Então você tem que ficar chamando a quantidade de dar ao mesmo tempo e ter o controle disso aí, para nunca dizer que, por exemplo, a rádio e televisão que está transmitindo essa pré-candidatura e está puxando para algum lado. Não se pode, em hipótese nenhuma. E faz parte até, inclusive, da política, digamos, do jornal. Do jornal, se ela faz, pronto, ela já tem essa política. Pronto. Se você já tem essa política, bem melhor ainda. Mas a Justiça Eleitoral, a Resolução 23.370, eu faço questão de dizer que não é invenção minha. As pessoas pensam que eu crio alguma coisa. Quem sou eu para criar nada? Eu faço valer, cumpro a lei. Claro, desde que ela seja constitucional. Então está aqui, a propaganda eleitoral na internet está aqui no artigo 18, a propaganda eleitoral na imprensa no artigo 26, a da programação normal e noticiário na rádio e televisão no artigo 27, os debates, inclusive, que vocês sempre fazem e podem fazer, é interessante, inclusive, que seja feito esse debate. A gente possa, agora mesmo, por exemplo, eu até digo, os pré-candidatos, o povo quer ouvir eles, faz parte, ele não pode fazer campanha. Então, por exemplo, você pode fazer entrevista com ele? Pode, desde que ele não peça voto, desde que ele não fique tentando aliciar o eleitor pelo programa. Inclusive, se ele fizer, você vai ter que parar o debate. Olha, o seu pré-candidato, a política do nosso jornal, quando nós respondemos, da nossa televisão, quando nós estamos, ela tem a política de respeito à legislação eleitoral. O senhor não pode utilizar e chamar a atenção dele. Claro e evidente, eu recebi uma pergunta interessante, viu, o Gilberto? E até vou colocar aqui no ar, dentro daquela espontaneidade que a gente tem. Eu estava em uma emissora de rádio, eu estou indo a todas. Inclusive, pode chamar o Evalzinho que ele vai. Eu faço questão de ir, que é para divulgar o máximo possível. E uma pergunta muito inteligente de um colega seu, vamos dizer, radialista. Ele, doutor, e se eu for surpreendido de uma hora para outra? Como você também pode ser. E eu não tiver o que fazer. O cara começa, inclusive, a dizer, a registrar. Olha, você também tem que ser educado com ele, você também não vai ser ignorante. Ele vem falando, você vai ter que ter um jogo de cintura para dizer que ele não pode estar usando, sob pena da emissora se complicar. Aqui a gente já diz antes. Diz antes, para ele justamente perceber. Mas, às vezes, entra ao vivo. Aqui não tem ao vivo, mas entra ao vivo. Aí o cara diz, não, rapaz, fique tranquilo, que a gente vai analisar casa a casa, ninguém vai punir nem o jornalista e nem muito menos a emissora se ficar comprovado. Lembrando, e já entrando agora na internet, que a internet é o grande problema, né, Gilberto? Eu não sei se você concorda comigo. É porque é Twitter, Facebook, é blog. E pode. Não pode agora. Agora nós estamos tendo um problema grande. Até sobre o Twitter, deixa eu logo tocar o Twitter, que foi o grande problema, né? O TSE decidiu que não podia. Eu até tenho minha posição particular com relação ao Twitter, tá?
com relação a algumas posturas. Mas eu não venho ao caso a que eu me referi. Por quê? Porque eu tenho que cumprir o que o TSE disse, Gilberto. Isso é muito lógico, é segurança jurídica. O TSE claramente não permitiu agora. E tem sua razão de ser. Você sabe por quê, Gilberto? A ideia era o seguinte. O que é o Twitter? O Twitter são os seus seguidores. Por exemplo, você vai seguir a nós. Até aproveito para dizer que quem quiser, eu estou utilizando inclusive do meu Twitter para postar algumas informações oficiais. Meu Twitter é @cseusdireitos. A edição depois pode colocar aí, @cseusdireitos. E o pessoal que quiser nos seguir, até porque eu estou dando várias diretrizes, não só para a classe política, para a sociedade, com o objetivo de divulgar ao máximo. Mas olha que interessante, Gilberto. Você me segue, por exemplo, e eu sou um candidato. Aí você coloca que vota em mim. Vamos criar uma conjectura nós dois. Então, até que ponto, poxa, eu acho normal. O Gilberto não tem o direito de dizer quem ele vota? Até aí, beleza, tem. Eu acho razoável, poxa. Eu já quero me dizer, até para evitar dos outros vir atrás. Mas aí, se fosse só os seus seguidores, seria beleza. Na hora que eu retuito isso aí, e que o outro retuita, que o outro retuita, pensa numa propaganda grande, velho. Essa retuitagem, ou no Facebook, eu estou na linguagem que eu também tenho Facebook, Erval Júnior Sampaio, compartilhar no Facebook, amigo, isso chega realmente a gente que não acaba mais. E eu sei disso porque eu trabalho com internet. Eu, como professor, tenho alguns cursos online e eu sei a força que a internet tem. Então, realmente, a justiça eleitoral, eu vou dizer, ela vai ter muito problema para controlar isso aí. Agora, por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais ostensivo, um pouco mais, vamos dizer, de direcionar, de dizer, de tentar prevenir de um modo mais claro, de um modo que não deixe qualquer dúvida, porque agora tem como controlar, mas depois quando puder, porque dia 5 de julho vai poder, depois do dia 5 de julho, aí os candidatos vão poder, claro que os candidatos, eles têm, por exemplo, o Canto 7 fazer suas propagandas na internet. Por exemplo, eles vão ter um sítio, né, um site deles, que vai passar pela Justiça Eleitoral. O Partido de Coligação também vai ter o seu site. Agora, blogs, redes sociais, pode. Inclusive o Twitter também. Então, imagine, mensagens, isso é um problema grande, que não se pode. Olha, outra diferença. É tanta informação que passa. Não se pode, sob hipótese nenhuma, haver propaganda na internet paga. Eu não posso. Então, por exemplo, os blogueiros. Você até me falava de um problema com os colunistas, né? Os blogueiros vão ter esse mesmo problema dos colunistas que você tenta controlar. Os blogueiros, por exemplo. Eles têm várias empresas que você vê lá, né? Hoje pode abrir. Vamos jogar aberto, você não está querendo. Mas os blogs estão lá. Essas empresas são, às vezes, de pré-candidatos. Ou são de candidatos. E aí? Se eu perceber que o blog está reproduzindo, e principalmente que ele está recebendo dinheiro, por estar tendenciando a uma campanha, isso vai dar problema grande. Isso vai dar muito problema. Então, nesse momento de campanha, é bom os blogs que têm, vamos dizer, empresas ligadas a candidatos, repensar a sua política. Porque a multa é pesada, viu? De 5 a 30 mil reais. Inclusive para essas pessoas, qualquer pessoa do povo. Não é só para o candidato e partido, não. Outra preocupação que a gente tem, Gilberto, você sabe o que acontece, é a criação dos chamados fakes falsos. Tanto os amigos quanto os tweets. Mas é para prejudicar. Gilberto é candidato, Erval é candidato. Os dois. Rapaz, Gilberto está melhor do que eu. Estou preocupado com esse avanço dele. Eu vou botar alguma coisa para prejudicar ele, dizendo que foi ele. Você vê como é complicado, né? Aí para chegar a esse fio da meia... Para chegar, para descobrir, nós vamos atrás, né? De saber o IP, como foi que criou. E aí vamos atrás dos hackers, ver como é complicado. Não é fácil, olha, eu não posso deixar de dizer a verdade. É um trabalho difícil, hercúleo, que a gente conta com o quê? Com o pessoal que alegar provar. Mas vai o pessoal que alegar provar. Tem muita gente agora me mandando, vamos dizer assim, amigo Gilberto, e pode mandar, pode ficar à vontade. Tem muita gente me mandando foto no meu Twitter, fazendo perguntas sobre caso concreto. Eu não posso, Gilberto. Você vê, nós estamos na entrevista aqui, uma entrevista tranquila, light, tranquila. Você não me perguntou um caso concreto, porque você tem experiência, sabe que eu não posso responder. E o pessoal fica me mandando Twitter. Eu vou responder a todo o Twitter. Eu estou tentando fazer isso. Mas caso concreto eu não posso. Eu não posso sob hipótese nenhuma. Eu falo em abstrato. Por exemplo, o pessoal pergunta muito. Os parlamentares
inclusive as pré-candidaturas postas, pelo que a gente vê, e eu como cidadão vejo e acompanho, inclusive, eu estou acompanhando tudo que é político. Não vão pensar que eu estou acompanhando com outros objetivos, não. Estou acompanhando para saber o que eles estão fazendo. Aparecer um político perto do meu Twitter ou do meu Facebook, eu acompanho. Eu quero seguir para ver onde é que ele está indo. Porque onde ele retweetar, onde ele compartilhar, o Evalzinho está colado lá nele para examinar, vamos dizer, o que ele está fazendo supostamente errado. Espero que não faça. Mas veja como é interessante. E a gente tem que ter cuidado. Vou dar 2 toques, mas tem que ter limite. A imprensa tem que trabalhar. Eu não posso vedar o trabalho da imprensa. Eu citei essa decisão do Supremo, uma decisão, inclusive, histórica do ministro, atual presidente. A imprensa é um dos valores maiores, a liberdade, o direito de informação do povo. Então, eu tenho que equilibrar as regras e princípios do direito eleitoral com a imprensa. Veja como eu não posso parar a imprensa. Eu posso, se ela abusar do direito dela. Será que eu posso fazer com que os parlamentares não trabalhem mais? As 2 pré-candidaturas postas aqui, pelo que justamente os jornais noticiam, pelo que a gente vê, são de 2 parlamentares, na verdade, de 2 parlamentares. Quer dizer que essas parlamentares não podem mais trabalhar? Elas não podem fazer a campanha nesse momento, mas trabalhar elas podem. Então, se elas já têm projetos anteriores, não é? De visitas e tudo mais, eu vou ter que estar controlando. Não espero que não faça nenhum programa de visita, está reunindo o povo, está fazendo campanha, que serão punidas rigorosamente. Mas eu não posso atrapalhar o trabalho do Legislativo. O presidente da Câmara me ligou, inclusive, de uma, vamos dizer, de uma deferência que eu gostei muito, perguntando, querendo saber, ou seja, se ele não vai errar porque ele está perguntando antes. Espero que os pré-candidatos, que todo mundo faça isso. Se poderia realizar uma sessão fora da Câmara. Não já é um projeto anterior? Não é o exercício normal da atividade parlamentar? Claro. Se os vereadores resolverem, candidatos à reeleição, fazerem malandragem, fazerem lá a campanha antecipada, quererem de alguma maneira descumprir a legislação eleitoral, é problema deles. O presidente não vai responder por isso. Ou o próprio presidente mesmo, ou melhor colocando, a instituição não vai responder. Então nós não podemos limitar o exercício das pessoas normais, a própria liberdade de locomoção. Você pode ter certeza, Gilberto, em que pese todo o rigorismo da lei, que pese toda a dureza que nós vamos dizer, policiar os trabalhos, nós não vamos impedir direito de ninguém. Que isso fique claro. Isso é um valor democrático, o direito de campanha, o direito de se expor, o direito de falar, e nós vamos tentar respeitar tudo. E desde já, se errar, já peço minhas excusas. Agora, nunca errarei de má fé. Nunca farei nada como juiz eleitoral, e na verdade como juiz como um todo, para prejudicar ninguém ou para ajudar ninguém. Cumpro a lei. Se errar, desde já, desculpa.